Acorda, sucupira! Bom dia, pessoal, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Esse é o nosso Acorda Sucupira de 5 de setembro de 2025. Eu sou Rodrigo Oliveira e sextou, né? Sexta-feira que termina com o dado mais importante da semana, que vai ser o payroll, né? Depois do JOLTS, que também o payroll é um relatório de emprego, né? Para quem não sabe, um relatório de emprego norte-americano. E ele é o maior deles, e o que o Fed dá mais importância, o que o mercado dá mais importância, e o que fez com que as expectativas com cortes de juros nos Estados Unidos fossem mudadas radicalmente depois que houve uma revisão aí nos números. Eles saíram de 140 mil para 70, 14 mil, dependendo do mês aí, e culminou inclusive com a demissão da pessoa que era responsável por essa agência de estatística americana, que é uma espécie de IBGE lá, né? Então, o payroll agora deste mês vem seguido, como normalmente acontece, do JOLTS e da pesquisa ADP, que são dois relatórios também voltados ao mercado de trabalho que já indicaram um esfriamento do mercado de trabalho. Ontem saiu o ADP, que saiu com... cadê aqui? Deixa eu só achar o número. Saiu bastante não, né? Mas um pouquinho abaixo das expectativas do mercado, que eram de... Cadê? Onde estamos aqui, rapaz? Deixa eu só achar aqui, pronto. A projeção era de 85 mil e veio com 54 mil novas vagas criadas, né, em agosto no setor privado. Isso acabou ajudando aí as apostas em mais de um corte de juros para os Estados Unidos. O que vai ser definido hoje no payroll, e isso é importante para a gente aqui, na verdade, quantos cortes o mercado americano, o Fed, né, o Banco Central americano, vai fazer daqui até o fim do ano. Então o pessoal está em dúvida entre 2 e 3 cortes, porque agora em setembro isso já está praticamente definido, depois da fala do Jerome Powell indicando que o esfriamento no mercado de trabalho, né, a queda no nível de emprego, vai instar o Fed a fazer um corte agora em setembro de pelo menos 0,25 na taxa de juros básica por lá. Isso obviamente ajuda o Brasil, porque o Brasil tem um diferencial de juros que fica maior ainda com os Estados Unidos. Isso ajuda no carry trade e ajuda a nossa moeda a ficar um pouco mais forte contra os Estados Unidos. Ela já perde força, o dólar já perde força naturalmente, né, com a queda dos juros. E como a gente tem a queda dos juros lá nos Estados Unidos, e como a gente tem um diferencial muito alto, né, você pode pegar dinheiro emprestado lá nos Estados Unidos a 4%, digamos assim, e emprestar aqui no Brasil a 15% na Selic. E essa é a diferença, esses 11 pontos percentuais seria o seu ganho no carry trade, menos o que variar o câmbio, né? Mas é mais ou menos essa conta que os investidores globais fazem para operar nessa ideia aí do carry trade, grosso modo. Bom, a expectativa para o payroll na mediana é de 73 mil vagas dessa vez. As projeções vão até 104 mil, né? 130, 120 é um nível mais ou menos de equilíbrio. Abaixo disso, o mercado entende que você está tendo um esfriamento, né, do mercado de trabalho. Então isso seria um indicativo de que a política monetária restritiva americana está tendo efeito e pode ser relaxada. E se vier muito abaixo de 73 mil, aí pode ampliar as apostas em 3 cortes até o fim do ano, o que levaria a taxa máxima, ali, a taxa teto americana, de 4,50 para 3,75 ao ano, né? Mas vamos esperar para ver o que vai acontecer, porque tem essa expectativa aí dos agentes econômicos de
geração aí de 76 mil postos de trabalho contra 73 mil vagas criadas no mês anterior, né, o mês de julho. Agora em agosto, então, 76 mil postos deve ser o número do payroll, é isso que o mercado está apostando, né? E tudo isso vai afetar bolsas e tudo mais. Ontem a Nasdaq subiu 0,93, o S&P 500 subiu 0,83. Nessa expectativa com o payroll, a expectativa nesse caso aqui é melhor que a expectativa, né? No sentido de corte de juros. Então pior para quem trabalha, obviamente, mas melhor para quem está esperando um corte de juros. O mercado em geral, a mediana está aí nesses 76 mil, mas o pessoal espera que, se houver alguma surpresa, que ela seja abaixo dos 76 mil. Isso acabou, como o ADP veio mais fraco ontem também, a pesquisa ADP veio mais fraca, então isso acabou ajudando aí os juros a ficarem mais controlados e mais relaxados, né? Então, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, o dia foi de juros em queda, né? No Brasil praticamente de lado, aqui caindo 2 pontos base, mas isso ajudou as bolsas tanto lá quanto aqui, que subiu 0,81 ontem, o Ibovespa 140.993 pontos. Aqui ajudou também a balança comercial, né? Com o Brasil melhorando aí um pouco o superávit, né? Que ficou em 6,133 bilhões em agosto, depois de 7 bilhões em julho, um pouquinho acima, né, do que o pessoal estava esperando, que era 6,05 bilhões, com um avanço aí das exportações de 3,9%, né, apesar da queda aí nas exportações para os Estados Unidos, que caíram cerca de 18,5% em agosto, em função das tarifas do Trump. Então, né, o que mais tem a ver com o que mais afeta aí essas tarifas, né? O julgamento do Jair Bolsonaro, que deve ser retomado na semana que vem e deve ser retomado com os votos dos ministros da primeira turma, dos 5 ministros da primeira turma do STF. E então lá para o dia 9, a expectativa é que a gente já vai ter aí uma decisão sobre o que deve ou não acontecer com os acusados, os 7 acusados de serem os principais cabeças dessa suposta tentativa de golpe de Estado, né? Enquanto o STF decide de lá, na Câmara, no Congresso, o pessoal está se movimentando para votar uma anistia geral, ampla e irrestrita, que inclua Bolsonaro, né? Porque tem essa conversa de que o STF não aceitaria uma anistia que incluísse o Bolsonaro. Mas, de qualquer maneira, a Câmara não tem data. O Hugo Mota falou ontem que não tem data, falou com o Sóstenes Cavalcante, se não me falha a memória, que não tem data para botar a medida em pauta, mas o pessoal como se diz, está confiante de que isso será votado muito em breve, logo após a decisão do STF sobre o caso, né? Claro que, se o STF decidir absolver o Bolsonaro, que parece ser algo muito improvável nesse momento, aí a anistia talvez não avance, né? Mas vamos ver o que acontece. Afinal de contas, a anistia não é só para o Bolsonaro, né? A anistia seria para todos os que foram presos ali em função daqueles atos de depredação e vandalismo contra os principais prédios aí dos 3 poderes no Brasil. Bom, para hoje não tem uma agenda econômica aqui no Brasil que vai fazer muita diferença. Vamos ficar muito aí a reboque dessas conversas sobre anistia e sobre sucessão presidencial, né? Já tem muita gente, o nome de Tarcísio vem ganhando tração, que era uma expectativa, principalmente do mercado financeiro. O nome dele vem ganhando tração. Ontem o Tarcísio publicou um vídeo pedindo anistia. Ainda não vimos como vai ser a reação do mercado a isso, mas para o mercado financeiro o que interessa é que haja uma mudança no regime fiscal, né? Se isso virá com
um eleito da oposição ao governo Lula ou da situação do governo Lula, isso é irrelevante em tese, né? O que é mais relevante é que haja uma mudança aí no regime fiscal, que a gente tenha um pouco mais de visibilidade e segurança jurídica em contratos e coisas parecidas. É isso que o mercado está de olho, né? Lá nos Estados Unidos, só para a gente encerrar aqui, teve também a sabatina do Stephen Miller, que é o indicado do Trump para a vaga da Adriana Kugler, e ele falou que não vai ser fantoche do Trump e que vai atuar independentemente, apesar de todo o afinamento dele com o discurso trumpista de corte de juros, etc. e tal. Bom, esse é o primeiro, né, da primeira das indicações, que pode ter aí uma segunda, dependendo de como prosseguir aí ou evoluir aquela disputa com a Lisa Cook, que é uma membro do Fed que o Trump decidiu pela demissão, acusando-a de fraude hipotecária, e o que fraude no financiamento imobiliário lá nos Estados Unidos, e o que a justiça decide agora é se isso é motivo suficiente para o presidente destituir um membro do Federal Reserve, dado que o Federal Reserve, como o Banco Central Brasileiro, tem independência, né, nesse sentido aí dos membros, né, uma vez eleitos, uma vez indicados, uma vez trabalhando, eles não podem ser mandados embora à revelia, né? Tem que ter um bom motivo para que isso aconteça. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa por aqui. Basicamente isso, então todo mundo de olho no payroll de hoje e também na sucessão presidencial e na anistia, né? Boa sexta-feira para todos, bons negócios, bom fim de semana. Não esqueçam que hoje no Esquina Sucupira deve sair a nossa carta performática mensalística sobre as nossas carteiras recomendadas aí do Esquina Sucupira, aquelas nossas 3 carteiras para os 3 perfis de investidor de ETFs, né? Então, e ETFs não só de renda variável, mas também ETFs de renda fixa, uma carteira completa de ETFs recomendada para vocês. Toda ela pode ser feita via bolsa. Eu sei que alguns já até pediram para eu falar um pouco mais, vou ver se eu consigo fazer isso nas lives, criar um bloco para a gente falar um pouco sobre como investir na Bolsa de Valores, a parte mais operacional, tá, gente? Não é compre isso, venda aquilo, é como comprar isso, como vender aquilo. Essa que é a nossa missão aqui. Depois a gente passa para a parte mais qualitativa dessa conversa, que seria a escolha de ativos para investir. Beleza? Eu vou ficando por aqui, então. Até segunda-feira. Bom fim de semana a todos novamente. E avante Sucupira! Acorda, Sucupira!